Bom dia, graça e paz, amados irmãos e irmãs. Lembrando, hoje, às 10 horas, nós teremos nosso culto de Santa Ceia. Venham participar conosco, que é uma alegria recebê-lo aqui em nossa igreja, toda a tua família. Quero orar por ti, que Deus vai continuar derramando bênçãos sem medida na tua vida. Também quero pedir a todos os irmãos amados que têm que participar comigo desse mané, esteja orando lá para o nosso Rio Grande do Sul, ali em Santa Catarina, o que está ocorrendo lá está terrível, mano, terrível. É muita dor, né? Tem uma amiga nossa que mora lá. Ela disse, olha, foi uma semana de chuva, mas chuva muito intensa, muito intensa. Na onde ela mora, a água chegou até o portão da casa dela e começou a baixar. Mas muita gente morreu, muita perca, muita perca. Amados, tudo isso que está ocorrendo, né, são os sinais da volta do Senhor. São sinais. Então, por isso que eu tenho sempre falado, gente, retornar ao caminho do arrependimento, para que nós possamos encontrar graça diante de Deus. Os dias vão chegar, mas que possamos estar prontos para permanecer firme na presença do Senhor. Aqui no livro de Atos Apóstolos, capítulo 13, a partir do versículo 37, mas eu quero só dar um relato aqui do Atos Apóstolos. Paulo ali está falando a respeito de João Batista, a respeito de Jesus, falando do arrependimento, e ali tinha um camarada que começou a perturbar. Aí Paulo, ele ordenou que ele ficasse cego. Então aí aconteceu aquilo, e aqui ele está falando, chegando aqui, está pregando na sinagoga, pregando pessoas. Ele está falando a respeito de Jesus, da morte e ressurreição de Jesus. Que Jesus não viu a corrupção. Jesus foi tentado em tudo, mas não viu a corrupção. Ele diz assim que a ressurreição de Jesus, os grandes feitos que Jesus realizou após a sua ressurreição, as maravilhas que ele fez, e que o único que tem o poder de nos perdoar de todo o pecado é Jesus Cristo. Todo o sacrifício das leis de Moisés que se fazia não tinha poder de libertar o homem do pecado. Por mais que fizesse bois, ovelhas, por mais que pudesse fazer, não tinha poder de libertar o homem do pecado. Somente Jesus. Somente Ele tinha esse poder e essa autoridade para nos perdoar. Porque Ele se fez sacrifício. Ele se colocou como sacrifício, para que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Não é perecer neste mundo teremos aflição, não perecer na eternidade, no lago de fogo. Então, uma decisão, Jesus nos chama para tomar uma decisão, fazer uma decisão por Ele. É exatamente isso que nós temos que fazer, querido, que eu tenho falado, manada após manada, batido na mesma tecla, há 3 anos já. E por onde eu passo, eu tenho falado disso. Aliás, desde a minha conversão, eu venho levando as pessoas a ter uma decisão por Jesus. Não é por uma religião. Que a religião não tem poder de salvar o homem. Nenhuma religião, querido, tem poder de salvar o homem. Nenhuma religião tem o poder de religar o homem a Deus. Somente Jesus.
é esse poder de salvação, de perdoar os pecados, de religar o homem a Deus só por meio de Jesus Cristo e nenhum outro há. Então, quando nós entendermos isso, nós passamos a ter uma decisão, porque essa decisão tem que ser agora, não é amanhã. Amanhã pode ser tarde demais. Amanhã pode ser tarde, o minuto seguinte já pode ser tarde demais. Então, nossas decisões é agora, é momentânea, de se decidir por Jesus, se decidir andar no caminho de santidade. Eu vou continuar lendo, que ele diz assim, olha, mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. Seja, pois, notório, varões e irmãos, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados. Por meio de Jesus se anuncia a remissão dos pecados. Não é por meio de bode, por meio de sacrifícios, mas é por meio de Jesus Cristo. E ele continua, e de tudo que pela lei de Moisés não pudesse ser justificado, por ele é justificado, todo aquele que crê. Pela lei de Moisés, os sacrifícios que faziam não podiam ser justificados o pecado. Não tinha como. Somente Jesus Cristo, por aqueles que nele creem. Quem crê faz uma decisão por Jesus. Não continua no mesmo caminho. Faz uma conversão. Se converter é fazer uma conversão. Ou seja, estou indo para um caminho que está errado. Eu vejo que está errado, vou me converter, vou retornar e vou realmente no princípio de tudo, o qual é Jesus Cristo. Se converter não é, eu sou católico, vou me tornar evangélico. Não adiantou nada, tem tanta pessoa evangélica, tanta pessoa que diz crente, continua pior do que estão no mundo. Continua pior. É fazer uma decisão por Jesus. É diferente. É diferente. Pastor, mas aí tu vai congregar numa igreja séria que fale da palavra de Deus, que fale do amor de Deus, do amor de Jesus, mas que denuncie o pecado. Nós não podemos falar do amor de Jesus sem denunciar o pecado, querido. Não tem como. Está sendo ignorante, colocando um outro fundamento. E ele continua. Vede, pois, que não venha sobre vós o que está dito nos profetas. Amados irmãos, quando Jesus foram levar aquela mulher pecadora a Jesus, e Jesus estava inclinado, escrevendo na terra, e eles começaram a falar, Jesus se levanta e diga assim, aquele dentre vós que não tiver nenhum pecado, atire a primeira pedra. E abaixou e continuou escrevendo. Aí quando ele se levanta novamente, ele vê que não tem mais ninguém, e a mulher está ali. E ele pergunta, ninguém te condenou? Ela disse, não, também não te condeno. Vai e não peques mais. É a decisão. Está dando para entender, querido? E ele continua aqui, vede, ó desprezadores, e espantai vós, ó, e desaparecei. Vede, ó desprezadores, e espantai, e desapareceis. Porque eu opero obra em vossos dias, obra tal, que não crereis se alguém vou lá contar. Os desprezadores, aqueles que desprezam a palavra de Deus, que não creem, eu falei, quando a gente vai ministrar, ou numa igreja, ou numa companhia, aonde quer que a gente vai ministrar, a gente percebe aqueles que estão recebendo a palavra e os que não estão recebendo a palavra. Aqueles estão ignorando. E no fundo do coração ele estava falando,
por que está aí? Ou seja, quanta besteira, coisa parecida assim. Pessoas que desprezam, desprezador. Ele fala, porque eu pego uma obra em vossos dias, obra tal, que não crereis se alguém vos contar. Essas pessoas que desprezam a palavra, vai ver algo tão grande de Deus, tão grande que eles vão ficar espantados. Eles vão acreditar, mas se alguém contasse, eles iam duvidar. Que a obra vai ser grande que Deus vai fazer na terra, querido. Através de Jesus, a obra vai ser muito grande. Então, esses que desprezam hoje a palavra vão ficar espantados com aquilo que Deus vai realizar. Nesses dias, quando Paulo está falando ali, que ele estava ali em Atenas, aliás, Atenas não, estava aqui em Antioquia, né, ali na sinagoga, em Antioquia, ele estava falando desses dias. A obra vai ser tão grande, que esses desprezadores vão ver, mas se alguém contasse para eles, iam continuar desprezando. Então, queridos irmãos e irmãs, amigos que me acompanham, não temos mais tempo para perder. Nós não temos mais tempo para perder. A volta de Jesus é iminente. Pastor, quando se vai dar isso? A gente não sabe. Mas tudo está cooperando para o retorno dele. E está sendo muito rápido. Muito rápido. Está sendo algo assim, eu estou ficando espantado com o que eu estou vendo. Eu achei que na minha idade, 72 anos, eu não iria ver o que eu estou vendo acontecer hoje. Eu achava que isso aqui ia demorar muito, mas está sendo muito rápido. Então, a qualquer momento, querido, nós podemos ser surpreendidos. Então, não espere mais. É um momento de decisão. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Sobre ti levante o rosto e te a paz. Uma semana ricamente abençoada a todos em nome de Jesus.